Cristo foi o nosso exemplo em todas as coisas. Ele foi mesmo um padrão e foi um modelo perfeito na infância, na juventude e também na idade adulta. Nós já vimos que a infância e juventude de Cristo mal foi notado no Evangelho. Ele foi criado na ímpia Nazaré. Os habitantes, nós vimos, eles eram proverbiais pelo seu egoísmo, avareza, fraude, engano, maldade em geral. E Cristo, o Redentor do mundo, não estava situado onde as influências que o rodeavam fossem as mais bem calculadas para preservar uma vida de pureza e moral imaculada. E mesmo assim, ele não foi contaminado. Ele não estava livre de tentação, não. Satanás foi diligente e perseverante em seus esforços para enganar e vencer o Filho de Deus. Tinha muitos ardis programados para Jesus. E Cristo foi o único que andou sobre a terra, sobre quem não repousou nenhuma mancha de pecado. Ele era puro e imaculado. E o fato de que devesse ter alguém andando pela face da terra sem pecar, sem ter essa contaminação de pecar, perturbou grandemente o autor do pecado. E ele não deixou nenhum meio por tentar vencer a Cristo com seu astuto e enganoso poder. Queria fazer Jesus pecar. Assim ele ficaria manchado. Mas o nosso Salvador confiou em seu Pai Celestial para obter sabedoria e força para resistir e vencer ao tentador. O Espírito de seu Pai Celestial animava e regulava a sua vida. E ele era perfeito. Virtude e pureza caracterizavam a sua vida. Se nós pararmos para pensar quão grande foi a humilhação do Filho de Deus em que ele viesse viver na desprezada e ímpia cidade de Nazaré. O lugar mais sagrado da terra já teria sido grandemente honrado pela presença do Redentor do mundo, mesmo que fosse por um ano apenas. Os palácios dos reis teriam sido exaltados em receber a Cristo como hóspede. Mas não, o Redentor do mundo passou por alto as cortes da realeza e veio fazer morada numa humilde aldeia nas montanhas. E não foi por um ano apenas, por 30 anos. E então, Jesus conferiu uma distinção à desprezada Nazaré. O Redentor do mundo, ele subia e descia as colinas e montanhas, da grande planície ao vale da montanha. Ele gostava da bela paisagem da natureza. Ficava encantado com os campos, brilhando com as lindas flores. Nós vemos flores tão lindas aqui. Jesus ficava encantado com elas. E também ao ouvir os pássaros do céu. Nós estamos bem de manhãzinha agora nesse momento e eu ouço muitos pássaros. De manhãzinha eles gostam muito de cantar, como se estivessem felizes louvando a Deus por mais um dia de vida. E ele assim unia sua voz aos pássaros em suas alegres canções de louvor. Os bosques e montanhas eram seus lugares de retiro para oração. E frequentemente, meus irmãos, ele passava noites inteiras orando, conversando com o Pai. Das altas montanhas de Nazaré, ele avistou uma terra que esperou 1000 anos. Ao ele olhar no horizonte, por todos os lugares, ele percebeu que uma terra estava esperando por 1000 anos por sua vinda. E agora não o receberam. Seus pais foram obrigados em sua infância a encontrar para ele um retiro, um asilo em um país pagão, para fugir da ira de um rei invejoso e mau. E mesmo diante da sagrada missão de Jesus, sua relação exaltada com Deus, da qual ele tinha plena consciência, não estava isento de cumprir os deveres práticos da vida, os deveres domésticos. Ele era o Criador do mundo e ainda assim reconheceu sua obrigação para com seus pais terrenos. E também para com o chamado do dever, em conformidade com os desejos de seus pais. Ele voltou então de Jerusalém com eles depois da Páscoa e esteve submisso e sujeito aos pais. Ele se submeteu às restrições da autoridade dos seus pais e reconheceu as obrigações de filho, de irmão, de amigo e de cidadão.
Ele foi cumpridor dos seus deveres para com seus pais terrenos, com respeitosa cortesia. Mas ele era a majestade do céu. Ele tinha sido grande comandante lá no céu. Os anjos adoravam cumprir as suas ordens. E agora, ele era um servo disposto, um filho alegre e obediente. Jesus ele não se desviava por nenhuma influência do serviço fiel esperado de um filho. Ele não pretendia fazer nada notável para se distinguir dos outros jovens, não, ou para proclamar o seu nascimento celestial. Mesmo seus amigos e parentes, em todos os anos em que a vida de Cristo foi passada entre eles, eles não viram marcas especiais de sua divindade. Cristo era calmo, abnegado, gentil, alegre, bondoso, sempre obediente. Ele evitava exibição, mas era firme como uma rocha aos princípios. Existe aí uma importante lição para pais e filhos aprenderem no silêncio das Escrituras em relação à infância de Jesus, a infância e juventude de Jesus. Ele foi exemplo em todas as coisas. E ao termos pouca informação dada sobre a infância e juventude de Jesus, isso é um exemplo para pais e filhos. Que exemplo? Um exemplo de que quanto mais tranquilo e despercebido for o período da infância e da juventude, mais natural e livre de excitações artificiais, de coisas artificiais, mais seguro será para os filhos. E mais favorável para a formação de um caráter de pureza, uma simplicidade natural e também verdadeiro valor moral. Esse foi um pequeno estudo, mas de grande lição para nós. Que nós possamos meditar nessa grande lição, nessa grande bênção que é viver uma vida mais simples e mais natural, sim, em meio à natureza e sim, envolvidos no posto do dever, nas obrigações e nos deveres que nós tivemos, que o Pai colocar diante de nós. Que nós meditemos nisso, meus irmãos. Eu tenho certeza que seremos grandemente abençoados por essa grande lição. Deus nos abençoe.